A gente vai começar aqui falando de uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi para o nosso primeiro palestrante, que foi o Porã. É o Luiz, DDD 71, eu não sei de onde fica esse DDD, mas ele está perguntando o seguinte aqui, ó. Em um cenário como esse, que a indústria está em desaceleração, você falou muito sobre cases, né, americanos, de indústrias americanas, mas como que essa inovação tecnológica vai crescer em uma indústria como a nossa? Pergunta complicada, né? Para mim, bom, eu não sou um cara da indústria, eu sou um cara da comunicação, trabalho com design e projetos para comunicação de um tempo para cá, mas a gente sempre busca os exemplos em quem está puxando a inovação no mundo, né? E a gente sabe que o Brasil é um país muito complexo e a gente tem vivido uma crise política que se arrasta já há alguns anos e que prejudica todas as atividades aqui no nosso país, né? A atividade industrial não existe. Na verdade, há algum tempo a gente parece meio que sem governo, assim, né? Então todo mundo sofre com isso. A indústria sofre com isso, o trabalhador sofre com isso, as pessoas nas ruas sofrem com isso, né? É muito difícil a gente saber que cada vez mais nos afastamos, né, de uma onda de inovação que está tomando conta do mundo e a gente não tem condições nem de educação de base para preparar pessoas para esse tipo de mudança que vem por aí. Se a gente vai fazer uma reflexão mais profunda, é realmente muito complicado saber que nossos filhos competem com estudantes de países desenvolvidos, num mundo globalizado, num mundo digitalizado, onde a educação está sendo apontada para a criatividade, está sendo para o desenvolvimento de novos projetos, e a gente vê aqui, a gente não tem condição de uma escola básica que tenha o simples e o básico, né? Então é uma reflexão bem profunda, eu não consigo entrar muito forte na área da indústria, porque realmente não é a minha área, né? Então a minha análise é muito mais como jornalista, como profissional da comunicação, e como profissional que mexe com projetos e que tem lidado muito com jovens dentro da Unicinos, onde eu sou professor também, que querem fazer coisas novas e muitas vezes eles não estão capacitados e habilitados, porque eles chegam e vêm de um modelo educacional que é de um século XIX para um século XXI, com mudanças constantes, com inovação constante. Então, a gente precisa, como sociedade, encarar esse desafio e saber que o Brasil é um país complexo, então não existe solução simples para o Brasil. A gente está falando numa região do país super desenvolvida, de uma cidade de Joinville que tem um produto interno bruto muito maior do que a média nacional. Então, é muito importante que nós, como mais privilegiados dentro dessa sociedade, que a gente puxe, né? Que as empresas puxem, que a gente faça. Eu acredito que a gente vê aí a disputa política e não enxergamos um horizonte onde exista um projeto que seja para o Brasil, para que faça essa indústria entrar de vez na geração 4.0, para que faça com que as pessoas estejam capacitadas e que a gente realmente vá para um novo caminho relacionado com as mudanças que estão acontecendo no mundo. Realmente a pergunta é difícil, eu fui mais para a área onde eu entendo mais, porque eu não sou uma pessoa da indústria, mas acredito que deixa aí alguns elementos para a gente discutir. Obrigado. Muito obrigado. Tem uma pergunta para o Rodolfo, do Jonas Lopes, ele é DDD 24, então é da tua região lá. Fogo amigo. Fogo amigo, na aviação, os requisitos de qualidade são muito grandes em relação à qualidade. Quais os maiores desafios que você encontrou na produção de ferramentas e o que você enxerga como próximos desafios? Acho que a repetibilidade, né? Trazer a repetibilidade das ferramentas impressas e provar isso foi o maior desafio, né? De toda, a gente trouxe alguns cases aqui, né? A gente tem vários outros cases, mas a gente não acertou de primeira, né? E isso é uma das vantagens da manufatura aditiva. Eu posso imprimir e testar. Se der errado, imprimo de novo. Então, garantir o projeto até repetibilidade aceitável ajudou bastante. Então, esse foi um dos maiores desafios. Chegar ao melhor projeto, porque no computador funcionava de mil maravilhas, e na prática a peça vinha com uma deformação diferente. Ok. Então,
jogar isso na oficina e garantir essa repetibilidade foi o meu maior desafio. E agora a parte do que eu vejo para o futuro é a substituição de todas essas montes de ferramentas. A gente usa muita ferramenta hoje em dia lá na revisão de motores. É a impressão em metal. Não tem outra. É um caminho sem volta isso, né? É a resposta rápida para a oficina, porque eu não posso esperar mais 30, 40 dias para uma ferramenta. Para uma necessidade da operação. É toda uma burocracia. Você vai abrir um procedimento, tem que receber 3 cotações, etc., dependendo da empresa. Só esse que a gente chama de workflow. Então, isso já passou dias. E os dias eu imprimo e entrego para a produção. Então, acho que esse é o caminho sem volta. Acho que o futuro não é nem o futuro, é o agora já. Bacana. Obrigado, Rodolfo. Eu queria fazer uma pergunta do Diego Costa, de Goiânia. Ele pergunta para o Ismael Seco. De tudo que você mostrou, o que você acredita que foi o diferencial nesse projeto do robô para printar a plataforma? Quando a gente fala na questão do diferencial, da inovação, eu acho que a gente não pode só se ater também aos produtos, mas sim ao time e à equipe que está compondo esse projeto. Então, eu acho que o grande diferencial desse projeto que a gente percebeu dentro é a gente poder ampliar a nossa equipe de atuação. Dentro da nossa equipe, a gente tem engenheiro mecânico, a gente tem engenheiro elétrico, a gente tem arquiteto, a gente tem design, todo mundo olhando para aquele projeto de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente tem que tentar trazer novas metodologias para inovar. Você pegar uma metodologia, um design think, onde você tem uma equipe multidisciplinar, você tem vários pontos de vista diferentes, você faz um workshop de inovação onde, como o Rodolfo falou, aparecem 1000 ideias. Você não sabe o que você vai usar naquele momento, mas se você começar a filtrar isso, você consegue perceber que, às vezes, é uma ideia simples que pode fazer um benefício gigantesco. Então, eu acho que, dentre todo diferencial, o primordial é você ter uma equipe, né? Você ter pessoas por trás de toda essa inovação. Tem mais uma pergunta para o Adriano. Ela veio do Luiz Felipe, do Rio de Janeiro. Está assistindo em peso. E ele está perguntando aqui o seguinte, que ele trabalha no ramo de injeção, e ele está perguntando como é que ele pode adaptar o sistema de gestão aos processos que ele tem atualmente. Ele repete, por favor, o nome dele? É Luiz Felipe. Ótima pergunta, Luiz. Obrigado por nos assistir em primeiro momento. Basicamente, como eu disse, só para reforçar, é a possibilidade de customizar essa interface para a tua regra de negócio, nesse caso, injeção. Então, ao invés de enxergar ali uma máquina que está produzindo, você pode enxergar qual molde que está injetando, qual peça que está injetando, qual o ciclo, qual o tempo de ciclo, estimativa, quantidade, assim por diante. Como empregar isso? É a possibilidade de, através dessa interface, desse software desenvolvido, considerar ele, desenvolver ele baseado naquilo que é a tua regra de negócio. Acho que esse é o grande diferencial e é assim que você fará isso utilizando a ferramenta voltada exatamente, nesse caso, para o ramo de injeção. Ótimo. E tem uma pergunta até bem parecida, só que ela é direcionada para o Everton. Ela é do Iago Cortez, ele é da cidade de São Paulo, e ele está perguntando aqui, desse conjunto todos de ferramenta que você apresentou como uma revolução, isso obviamente acontece em todas as empresas, como colocar tudo isso para funcionar sem criar um caos? Interessante a preocupação do Iago, né? E ele propõe uma reflexão bem importante. Você que está nos assistindo certamente visualiza uma série de oportunidades de melhoria no seu processo, enxergando tudo isso que a gente apresentou ao longo dessa manhã, né? Mas eu acredito que o foco aqui deveria ser dado na progressão e não perfeição. O que eu quero dizer com isso? Sim, eu tenho uma infinita possibilidade de melhoria no meu processo, mas eu preciso estabelecer prioridades. O que hoje é o meu gargalo, o que representa o maior problema dentro do meu processo. E, nesse sentido, a SK pode auxiliar bastante, né? Prestando o nosso trabalho de consultoria, fazendo essa análise, né, da grande fotografia do negócio, da empresa, e estabelecer, junto com cada responsável pelo negócio, o responsável por cada empresa, estabelecer as prioridades, projetos e fases de um projeto que serão implementados para alcançar um objetivo maior que é lá no fim, né? Então, a mensagem é progressão e não perfeição, né? A perfeição a gente alcança lá no fim, mas focar na progressão num primeiro momento. Obrigado, Everton.
Eu vou fazer a última pergunta aqui, porque o nosso tempo está meio escasso, tá? E ela está direcionada para o Rodolfo, é do Sidney de Souza, e ele é do Mato Grosso, tá? Eles estão pensando em investir num processo de impressão 3D, mas o grande desafio sempre é estabelecer em quanto tempo teremos o retorno desse investimento. Em quanto tempo as máquinas da GS pagaram? A gente tem três unidades, né? Duas de FDM normal e uma de maior porte com outros materiais, mas as duas primeiras máquinas se pagaram nos incríveis 3 meses. O nosso produto é um produto caro, né? Uma blade daquele motor é o preço de 20, 25 mil dólares, são 70 blades por motor. Então, quando você consegue mudar um processo que mexe com uma peça tão cara, o retorno é muito mais rápido, né? Então, não é um custo, é um investimento, e o retorno vem. Então, essas duas máquinas se pagaram em 3 meses, ao equipamento novo, com os novos materiais, praticamente se pagou também. Isso a gente está com ele há 4 meses e meio, talvez 5 meses. Então, o retorno é rápido, mas quando aplicado, bem. Porque é comum, às vezes, as pessoas, no impulso, né, de indústria 4.0, vamos comprar máquina, mas tem que fazer um bom business case para saber a aplicação real, né? Porque depois não adianta reclamar que aplicou mal ou fez um mau investimento. Mas um business case, nesse caso, já prevendo o retorno, é o essencial.